Quero contar para vocês que depois de trocar ali, elogios com o presidente Lula em uma cerimônia que aconteceu no Porto de Santos na última semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apareceu ao lado de Jair Bolsonaro. Os dois se encontraram no litoral paulista e o ex-presidente Bolsonaro preferiu não polemizar essa aproximação de Tarcísio de Freitas com Lula e disse que não tinha mais nenhuma declaração política a fazer sobre o assunto. E também disse que, entre aspas, Tarcísio é meu irmão, falou ali o presidente Jair Bolsonaro, agora ex-presidente. Por que você riu na hora que eu falei dessa relação, hein, Fábio Piperno? Os políticos realmente eles costumam ser muito sinceros, né? Eu acho que é claro que o fato do Tarcísio ter, em algum momento, feito anúncios em conjunto com o presidente Lula, não significa que o Tarcísio pulou o muro, né? Ele é, ideologicamente, alguém muito bem definido, resolvido, mas é alguém que tem a obrigação de governar. Então, diante disso, diante dessa obrigação de governar, é óbvio que ele, um sujeito inteligente como ele vai se relacionar bem com o presidente da República, mesmo sabendo que é de uma outra corrente política, porque é assim que os governantes procedem em um ambiente civilizado, em um país que funciona dentro da sua normalidade. Agora, terminados aí esses eventos protocolares, e no caso dele um evento protocolar que rendeu muito dinheiro e um belíssimo projeto, ele volta para o seu abrigo ideológico. É isso. O pessoal da rádio está de volta agora, Estamos unidos em todas as plataformas e a gente está contando aqui do encontro que Jair Bolsonaro teve com Tarcísio de Freitas agora no fim de semana, depois do encontro político, e também de anúncio de obras e da celebração lá do Porto de Santos, onde Tarcísio de Freitas se encontrou com Lula e eles trocaram vários elogios, falaram dessa parceria independentemente de estarem de lados opostos ali em relação a partido, até gritaram a possibilidade de Tarcísio de Freitas voltar ao PT, não necessariamente ao partido, porque ele nunca fez parte, mas já integrou o governo de Dilma Rousseff. E aí agora, o presidente Bolsonaro se encontrou com o Tarcísio de Freitas e não quis polemizar muito esse encontro que o seu aliado teve com o presidente da República, o presidente Lula. Ele falou, Tarcísio é meu irmão. Luiz Felipe Dávila. É para deixar claro qual é o campo política ideológica que Tarcísio joga. Tarcísio joga na direita, então essa é uma forma de dizer assim, não adianta querer vir dar uma cantada aqui no Tarcísio, não, porque é uma relação aí de um chefe de Estado, presidente da República, com o chefe de governo em São Paulo em relação a determinados projetos. Agora, daí para levar para o outro lado, disputar a eleição, é alucinação pura política. Tarcísio está no campo muito determinado. E o que o Bolsonaro está dizendo, não adianta querer me passar uma cantada nele, não. Ele é do campo da direita, é do nosso lado e vai disputar sempre a eleição do lado da direita contra a esquerda. Aliás, o Lula deixou isso bem claro, apesar das boas relações, que ele precisava ter um candidato para ganhar de Tarcísio em São Paulo em 2026. Fala, Gustavo Segré. Não, eu fico pensando assim, o pragmatismo político. Está perfeito tanto a fala do presidente Lula quanto do Tarcísio como governador de trocarem elogios para um justificar que está dando dinheiro do Estado Nacional e outro para aceitá-lo. Assim, é uma questão protocolar, mas ideologicamente não estão próximos, nunca estiveram próximos e devemos lembrar de uma palavrinha que chama gratidão. E na política a gratidão muitas vezes se esquece, mas devemos lembrar, e eu ouvi isso das próprias palavras do Tarcísio de Freitas, que ele está aí como governador por um convite, na época, à sua candidatura do próprio presidente Bolsonaro, que colocou na cidade de São Paulo dizendo, você vai ser o meu candidato. E ele ganhou. Então, essas são coisas que não se esquecem. Quando se esquecem, o custo desse esquecimento é muito caro. Tem muitos exemplos de deputados, senadores, políticos em geral, que entraram na política acompanhando o braço de Bolsonaro, depois mudaram de lugar e hoje estão no total ostracismo. Eu tenho certeza que a
a campanha política, a atividade política de Tarcísio como político mesmo e não mais como executivo, controlando, por exemplo, o ministério que fez de forma brilhante, está apenas começando. Tem muito futuro pela frente e sabe que esse futuro não está na esquerda, longe disso. E ali na nossa tarja, né, tá após encontro com o Lula, mas não foi o Jair Bolsonaro que encontrou com o Lula, não, tá? Foi o Tarcísio de Freitas. Então, depois do Tarcísio se encontrar com o Lula, vem aí a fala do Jair Bolsonaro. Fala, Alan Gani. Evandro, eu não acho que nem sempre escalar o conflito, partir para o confronto, seja a melhor estratégia. É claro que em alguns momentos você tem que ser enérgico e tem que se posicionar. Mas ali eu acho que é absolutamente normal a fala do Tarcísio, né? Ele não parte diretamente para o conflito, é uma fala protocolar. Agora, isso não faz dele uma personalidade fraca, covarde, não. É uma estratégia diferente. Da mesma forma que o tempo inteiro partir para o conflito também não significa que é um ato de inteligência ou de coragem. Agora, de qualquer modo, há sim uma cobrança da direita para que o governador Tarcísio se posicione em relação a algumas pautas de costumes, que também tenha um posicionamento em relação ao que está acontecendo no país, né, com uma suposta perseguição política à direita. Então, há sim que uma cobrança para que ele seja mais enérgico, não em relação a essa fala com o Lula, mas de uma maneira geral. Pessoal, eu quero falar de economia. O que foi, Piperno? Eu me lembrei de algumas manifestações que eu vi nesse final de semana. Uma que me chamou a atenção foi da ex-deputada Janaína Pascoal. Falou, cuidado com o Lula, ele é muito esperto, olha só hábil. E tal. E assim, dificilmente nós vamos poder com ele para 2026. Vamos arrumar alguém já pensando em 2030. Não, ele foi muito hábil politicamente, porque ao invés de partir para o confronto, ele tenta ali dividir, ele não vai, lógico. Ele foi muito esperto, ele foi muito hábil politicamente, né? Querendo falar, você é do meu time, né? E aí cria uma posição que coloca o Tarcísio numa saia justa. Os dois, assim, tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro ficam, de fato, numa situação um pouco incômoda. O Tarcísio sabe que uma coisa é um eventual distanciamento. O que seria trágico para ele seria um rompimento com o presidente Bolsonaro. Que não aconteceu. Que não aconteceu e acho que nem vai acontecer. O presidente Bolsonaro, nesse momento em que está juridicamente enfraquecido, sabe também que precisa, né, desse porto seguro que é o governo do principal estado do país.